Boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos sempre para trazer então a análise daquilo que são as matérias que vão marcando a semana. Hoje com apenas José Jaime, Fernando Lima está de viagem, portanto, para fora do país. Boa noite, Jaime. Boa noite, então, estar aqui. Vamos olhar para os temas na ótica dos nossos comentadores. O tema da semana que Jaime Macuana escolheu, a fiscalização marítima precisa de 100 milhões de dólares. Boa noite a todos em casa. Eu escolhi esse tema que saiu no jornal domingo de hoje, nas páginas 14 e 15, que dá conta de que a fiscalização marítima, especificamente para a área das pescas, precisa de cerca de 100 milhões de dólares por conta de um estudo feito há cerca de 6 anos, mais ou menos, 2009, que dá conta que este setor tem tido perdas em termos de pesca ilegal e também subdeclarações de pesca. Então, uma forma, é claro, para que se acabe com este mal é que se invista forte nesta área de fiscalização marítima. Mas só que, por que eu trago este tema? É que um dos incentivos para a criação da empresa Ematum foi exatamente o fato de se dar conta que existem muitas perdas, inclusive em termos de pesca do atum, que aqui, aliás, este estudo indica que há perda de cerca de 64 milhões de dólares por ano, apenas nesta área do atum. Então, o que a mim intriga, acho que é um ponto que talvez mereça uma certa reflexão, é em que medida é que depois desse investimento da Ematum, em que cerca de 500 milhões de dólares Como é que se reflete exatamente era nesta justamente para a área de fiscalização marítima, como é que ainda persiste esta lacuna? Ou seja, afinal, do que é que nós estamos neste momento a falar? E como eu disse antes, este estudo aponta como sendo uma das áreas críticas exatamente a área de pesca do atum. Então, acho que é uma necessidade que intriga, claro. Pode ser que tenha a sua razão de ser, mas não deixa de ser um pouco estranho que a esta altura ainda haja este déficit e ainda se arrola mais ou menos os mesmos problemas que estiveram na base da argumentação para o empréstimo feito para a Ematum. Muito bem, vamos avançar para os temas que escolhemos para o dia de hoje. Vamos começar por um que é mais atual, que é a queda do muro da piscina olímpica que aconteceu ontem à noite aqui na cidade de Maputo, que vitimou 2 pessoas, portanto, pelo menos confirmadas como óbitos e várias pessoas feridas. José Jaime, queria ouvir o seu comentário. Bastou uma ventania para um empreendimento que foi construído em 2011, para acolher os Jogos Africanos. Está para completar ainda 5 anos e está na situação que nós vimos ontem. Primeiro, queria expressar o meu profundo pesar às 2 vítimas mortais, uma delas sendo o treinador da Seleção Nacional de Natação. De fato, é uma perda muito dura, não só para a sua família, é claro, mas também para o desporto nacional e particularmente a natação. Então, as minhas sentidas condolências tanto à família como aos seus colegas e pessoas mais próximas. Bom, é muito estranho sempre que eu analiso a questão dos Jogos Africanos de 2011, eu sempre me levanto à seguinte questão. Normalmente, em qualquer parte do mundo, em países que têm um grau de desenvolvimento econômico e mesmo organização superiores que o nosso, uma competição de âmbito continental como esta não se organiza em menos de 4 anos. E nós, não sei por que razão, aceitamos organizá-la em apenas 2 anos.
Portanto, e sem termos nenhuma experiência anterior de organização de uma prova daquela dimensão. De uma prova deste vulto. Naturalmente que numa situação como esta vão surgindo muitas gralhas. Uma delas é esta, que provavelmente estas obras foram feitas sob muita pressão de tempo e não é estranho que a esta altura nós notemos que existem falhas como estas que nós aqui vimos. E penso que a piscina é apenas uma parte, porque nós já vimos que mesmo as flats da Vila Olímpica têm falhas bem básicas e, ao mesmo tempo, elas estavam a ser vendidas a um preço muito alto, né? Tendo em conta os materiais que foram usados para a sua construção. Então, eu acho que aqui é um assunto que, de certa forma, ouvi o Ministro da Juventude e Desportos a levantar este assunto de que é preciso ver o que foi errado e é preciso sacar responsabilidades às pessoas que podem ter sido, vamos dizer, responsáveis por esta falha. Mas, fundamentalmente, eu acho que aqui há um sério problema que é crônico da fiscalização das obras. Acho que este aqui é o ponto que nós já vimos, aliás, em outros casos aqui mesmo. Quando olhamos para essas grandes obras públicas, há sempre, eu recordo-me do episódio da ajuda de engenharia que discutimos muito acesamente aqui, há um empreiteiro e há um fiscal da obra e, portanto, que é normalmente uma empresa credenciada para olhar para a qualidade das obras e assinar por baixo. E somam-se os casos desta natureza. É que aqui eu acho que este problema deve ser visto em múltiplas vertentes. Uma delas é essa questão da fiscalização. Quem certifica os fiscais? E eu assumo que o fiscal é uma empresa ou uma entidade de construção civil que está devidamente licenciada. A questão é, em que medida é que de fato estas empresas têm uma certificação fiável para que elas possam fiscalizar com credibilidade as obras? E nós estamos a ver que, particularmente nas obras públicas, ou ao menos obras de grande vulto, estamos a ver que a fiscalização tem tido falhas grosseiras. O outro ponto tem a ver com o procurement do Estado. Ou seja, como é que você seleciona os empreiteiros e os fiscais, de uma forma geral, ao ponto de, no fim, nós termos falhas como essas que não são detectadas. Mas também há um outro ponto, é que se nós voltarmos para aquilo que eu disse antes, a pressão do tempo que esteve por detrás dos jogos, bom, não, para mim ao menos não ficou claro de onde é que veio o financiamento, mas normalmente quando se tem algum crédito ou um fundo deste tipo, muitas vezes não se tem muito espaço para se fazer um concurso aberto. Quer dizer, então, já condicionalismos justamente, associados. São muitas coisas que eu acho que devem ser vistas aqui, mas, para mim, a principal é o que é que nos levou a organizar os jogos e estarmos expostos a tanta pressa e que ganho é que, de fato, nós tivemos com estes jogos. Foi crédito, não foi, o que foi? Quer dizer, de onde é que vêm esses fundos? E nós agora estamos a ver que parte deste legado de infraestruturas dos jogos começa a apresentar problemas sérios que até acabam em morte, como nós vimos. Então, são alguns pontos que eu penso que a investigação que está a ser feita não devia ser só apenas técnica sobre
aquilo que houve neste caso, mas ir um pouco além e ver por que nós chegamos a este ponto em que houve uma espécie de uma investigação mortes. forense na prática, olhando todo o processo da construção, do procurement das adjudicações, talvez ajude a clarificar um pouco a forma como se chegou a aquele tipo de obras. A questão que toda a gente nesta altura se levanta é: não haverá muito mais obras como aquela da piscina olímpica? Qual deve ser a ação do Estado nesta altura, sobretudo o Ministério das Obras Públicas, juntamente com os outros ministérios, no sentido de certificar e garantir às pessoas que as outras obras públicas que existem, e ali o Estádio Nacional ao lado, que está dentro dos parâmetros que um dia não nos acontece? Não, e penso que vem a ponte da CATEM. Penso que esta questão, Jeremias, pode ser facilmente respondida, claro, em obras de escala menor. Quando nós vemos o trabalho da sociedade civil na área de rastreio do orçamento público, vemos que em certos casos eles foram atrás de obras feitas, né? O que foi visto é que há muitos casos de obras públicas mal feitas, são escolas, hospitais, etc. Então, há um problema muito sério de obras e já, aliás, houve casos em que dirigentes recusaram-se terminantemente a receber as obras porque viram que eram obras de baixíssima qualidade. Então, para dizer que, olha, provavelmente existem muito mais obras, pode ser que não tenha essa dimensão, mas que elas existem, nós já temos dados para dizer que existem muitas obras públicas com sérios problemas de qualidade e que colocam as pessoas que as usam numa situação precária de segurança mesmo. Quando olhamos para pavilhões como o de Machacane, do Desportivo, de Estrela Vermelha, foram feitos no período anterior à independência nacional, estão ali intactas, e vemos obras que estão a nascer hoje a apresentarem estes problemas. O que é que isto nos remete? Olha, eu acho que a chave de tudo isto... Havia mais competência na época do que agora, logo agora em que a ciência se desenvolveu, uma velocidade extraordinária. O que é que estará a acontecer? Eu acho que tudo gira em torno da regulação, legislação e a capacidade de fazer valer legislação. Porquê? Porque obras públicas são feitas em todo o mundo. E mais, agora temos um ambiente regulador muito melhor do que o que houve na época, mas temos situações perniciosas muito mais gritantes. Não, Jeremias, eu iria mais longe. A ideia de que são obras feitas por chineses, desculpem a expressão, mas não cola. Porquê? Porque os próprios chineses, muitas vezes, aliás, eles fazem obras sólidas. Quer dizer, portanto, a chave está no quadro. Eles têm grandes empreendimentos, qualquer um vai à China percebe que está ali perante um país que está, de facto, a caminhar a passos largos ao desenvolvimento. Então, é a questão de que materiais estão a ser usados para obras. Nós temos especificações técnicas, nós temos regulamentação sobre isso, nós temos, acima de tudo, fiscalização, nós temos o enforcement, ou seja, estas leis cumprem-se. Então, este aqui é o ponto. E nós vamos vendo que em todos esses pontos que eu aqui arrolei, nós temos fraquezas muito grandes. Mas penso que o principal problema das obras públicas, para mim, tem a ver com a falta de transparência na forma como são adjudicadas estas obras. E isto vai repercutir em todas as fases da obra, inclusive a própria fiscalização e quem recebe a obra, se ele vai ter a segurança necessária para, de fato, dizer que esta obra é uma obra bem feita. Então, para mim, quando nós olhamos para obras públicas, a par da regulamentação sobre como é que as obras devem ser feitas, acho que é o ponto basilar
é o procurement público. Muito bem, vamos avançar para outro ponto. O Banco de Moçambique anunciou esta semana, portanto, anunciou, digamos, voltou a aumentar as taxas diretoras num esforço quase hercúleo para travar, digamos, a derrapagem da economia, depois de um primeiro momento em que as medidas iniciais do banco deram a sensação de que a economia estava a voltar aos eixos, pelo menos do ponto de vista do valor do metical. Nas últimas 2 semanas o metical voltou a atingir números muitíssimo altos. Ainda esta semana eu estive num dos bancos comerciais, queria fazer uma operação, e o metical o dólar estava a 53,25 e disseram-me que não era das piores taxas que se estava a praticar. Significa que voltamos a ter o metical o dólar nos 55, 56 meticais a unidade, e o Banco de Moçambique volta a tomar. É a 4ª vez que o Banco de Moçambique toma esta medida. Será por aqui o caminho? Eu creio que o Banco de Moçambique tem metas. Ele, neste momento, está a gerir metas de curto prazo, ou seja, tentar conter a derrapagem do metical, como disseste, mas também tentar conter a inflação. E além do mais, temos que ter em conta que no acordo com o FMI existe uma clara orientação de que este ano tem que ser uma política monetária restritiva. Aliás, o próprio banco diz que essas medidas visam atingir a meta da sua base monetária. Ou seja, há um certo volume de moeda que é meta para que este ano circule, e a ideia é exatamente esta, atingir essas metas. Completamente, está a circular completamente no mercado. Justamente. Agora, as grandes questões que neste momento se levantam é qual será o efeito dessas medidas do ponto de vista de crescimento econômico. Sim. Agora, eu penso que o banco... Em princípio, estamos a onerar a capacidade de endividamento das empresas, consequentemente, a onerar investimento, o empregos, endividamento já feito, porque se reflete imediatamente, e a restringir a possibilidade de ir aumentar, exatamente, digamos, os capitais alheios por parte das empresas, exatamente, que vai ter impacto imediatamente do ponto de vista de crescimento, criação de emprego. Então eu acho que a grande questão que neste momento se coloca é se existirá um contexto tanto internacional como nacional nos próximos tempos para que, de fato, o governo possa conseguir atingir as suas metas de crescimento econômico para este ano. Esta é a grande dúvida que surge neste momento. Mas há uma coisa também que é preciso termos aqui em conta, é que, aliás, já aqui dissemos antes, é que as taxas diretoras do Banco Central, aliás, um estudo do FMI mostra isso, não são o principal elemento em termos da oferta de crédito. O principal elemento são os depósitos, ok? Depósitos esses que muitas vezes dependem da oferta dos grandes depositantes que vão negociando com banco a banco as taxas de juros deles com o banco, e isto de fato é que no fim... É uma espécie de cartéis. Sim, então a eficácia dessas medidas, como nós já vimos, aliás, e existem estudos que mostram isso, é uma eficácia limitada. Este é um outro ponto. Outro ponto é que o crescimento econômico até pode ser que não seja tão afetado assim. Por quê? Porque são poucos os setores que, de fato, contribuem sistematicamente com as taxas de crescimento do PIB. Um deles é exatamente o setor financeiro. Agora, não sei como é que nesta interface entre o formal
informal em que ele às vezes atua, como é que assim mesmo ele vai ter taxas de lucro, como aliás todos os anos as têm altas, e que isto pode ser que no fim não afete substancialmente as taxas do PIB. Agora, o ponto aqui, todos os efeitos são, neste momento, que é crítico, é que é um padrão de crescimento econômico que não é inclusivo. Ou seja, não vai crescer em setores que contribuem diretamente para a redução da pobreza. Então, acho que o grande desafio que o Banco Central tem neste momento é como é que ele vai sinalizar ao mercado com medidas de política monetária que tenha o efeito de resolver o grande problema econômico que nós temos neste momento, ter um crescimento econômico inclusivo. Então, este aqui é o grande desafio e não fica muito claro como é que com essas medidas o banco vai atingir este objetivo. Eu levantava esta questão quando o Banco de Moçambique tomou esta medida de mexer nas taxas diretórias, quer diminuindo, como fez praticamente no ano antepassado, 2014, em que praticamente 12 vezes consecutivas reduziu as taxas diretórias. Portanto, tal como nessa altura, como agora, nós temos sinais quase nulos do ponto de vista de eficácia destas medidas. Em termos práticos, obviamente, haverá do ponto de vista de sinalização que transmite ao mercado, nomeadamente, havendo um mercado informal muito forte, como já deu para perceber aqui, só o facto de um cidadão ser encontrado com perto de 10 milhões de dólares na fronteira, sem que qualquer sistema financeiro, quando se tira 10 milhões de dólares, abana. Portanto, quanto mais o nosso. Isso pode nos indiciar que há um setor informal muito forte que controla a moeda, tem uma espécie de uma sua política monetária. E este setor monetário pode perceber esta sinalização do banco, no sentido de que há uma carência e continuar, portanto, a pegar neste dinheiro através de estratégias, induzir o mercado e ganhando mais dinheiro. Olha, Jeremias, isso o que diz não é teoria. Existem estudos que mostram que 40% da base monetária é que circula no sistema financeiro. Portanto, temos 60% que está fora dele. E isto, no meu entender, implica que o Banco Central tem que ser um pouco mais pragmático nos sinais que ele vai lançar ao mercado. Por quê? Porque se você, por exemplo, dá algum sinal de que vai haver restrições em termos de posse de moeda estrangeira, o que é que vai haver? É que a moeda estrangeira que circula no sistema financeiro formal, ela vai ser drenada para o setor informal. E acho que já existem indícios de que está a acontecer exatamente se socorre. Então, mesmo a própria taxa de câmbio, quer dizer, ser vista... Basta aos bancos e percebe-se que não há dinheiro, porque não há disponibilidade de divisas. Ainda esta semana conversava com vários empresários e diziam claramente que há faturas que estão pendentes à espera de disponibilidade. Não, exatamente. E é uma coisa, existem países que trabalham mesmo com a taxa de câmbio do setor informal, como sendo uma das referências. Portanto, então eu acho que nós não podemos nos dar à luz. Claro que é importante que o Banco Central sinalize qual é a taxa de câmbio formal, mas a economia real trabalha também com a taxa de câmbio do setor informal. Então, quer dizer, jogar com essa informalidade que nós temos, acho que é o grande desafio que o Banco Central, neste momento, tem sob o ponto de vista de gestão macroeconômica. E acho que é importante que sejamos mais realistas e que este elemento, de fato, possa ser levado para a análise que o banco faz, principalmente quando lança medidas para sinalizar ao mercado em relação à taxa de câmbio, ao crédito e às outras
as outras variáveis económicas. Alguns dos elementos que criam pressão sobre a moeda, no caso vertente as moedas, a moeda convertível, são as grandes obras que nós temos aqui. Curiosamente, o Banco Central também está envolvido em grandes obras, uma das quais aqui mesmo. Como é que olha, do ponto de vista ético, o regulador ser, de alguma maneira, parte do problema? Numa altura destas de carência do dólar, calculo o que é que o Banco Central, que ginástica deve estar a fazer para que a sua obra não pare por indisponibilidade orçamental, sabendo-se que a indústria da construção civil tudo vai buscar fora. Olha, eu penso que aqui alguns dias atrás, no ano transado, nós aqui falamos da abstração, às vezes, com que algumas medidas económicas são postas ao público. Por exemplo, a questão da austeridade. Quais são as metas? Quer dizer, quando você diz que começa com um programa de austeridade, você está a pressupor que vai fazer poupanças a um certo nível e que essas poupanças vão ser necessárias para aplicá-las em outras áreas. Então, eu acho que a mesma lógica aplica-se aqui. Em que medida é que o gasto público, principalmente na componente de investimentos e investimentos prioritários, mudou com essas políticas todas de austeridade? Isto não está claro. E o FMI, num dos seus últimos relatórios, diz o seguinte: esta ideia de priorização, ela precisa ser um pouco mais clara. Por quê? Porque um carro de luxo que está no setor de saúde pode ser considerado como investimento no setor prioritário, enquanto o carro em si não é tão importante como, por exemplo, medicamentos. Então, acho que há alguma incoerência na forma como os órgãos públicos encaram este assunto, fazem a gestão econômica. Por quê? Porque não está claro. Ou seja, se você tem metas, por exemplo, de austeridade e outras, é preciso que esteja claro quanto é que você pretende alcançar com essas medidas e qual é o objetivo disto. E acho que isto... E mais, e ter responsabilidades específicas pelas instituições envolvidas. E acho que isso não temos. E claro, indo ao seu ponto, acho que há uma questão ética muito séria, mas que tem a ver com os mecanismos existentes de fiscalização do próprio Banco Central. Ou seja, não são, ao menos para mim, não são muito claros, e em função do grau de autonomia que o Banco Central tem, isso vai lhe dando algum espaço para que, por exemplo, possa estar, não sei se é isso, quer dizer, fala-se, possa estar neste momento com uma obra que supostamente triplicou o seu GNI. São falhas que existem muitas vezes sobre como é que você fiscaliza instituições autónomas, sujeitas a um processo de accountability dentro do Estado. Então, acho que esta é a falha. É certamente que deveria preencher o nosso imaginário político aqui. Até que ponto verter a nossa estrutura económica? Faz lembrar a história da mulher de César, ou seja, não basta que ela seja fiel, também tem que parecer fiel. Não, e vimos o Ministério das Finanças a dizer que estamos a importar carros demais. E depois vimos que a direção do património do Estado, que está sob o Ministério da Economia e de Campo, bom, é um pouco estranho, não? Então, são essas inconsistências éticas, às vezes, que nós temos nas nossas instituições. Só, relativamente à Torre 2 do Banco de Moçambique, sobre a sua arquitetura, tem um estilo arquitetônico da pós-modernidade, materiais glass, concreto,
vai ter restaurantes, vai ter, enfim, e a gente se pergunta, um Banco Central precisa efetivamente disso. Isso tudo precisa de investir recursos que são públicos para edifícios com esse nível de luxo. É uma discussão que não tem, pelo menos, acontecido formalmente, e ouvimos lá nos corredores. Mas vale a pena a gente refletir, sobretudo agora que estamos em crise, cada vez que o próprio banco passa a fatura, passa com que taxa de câmbio a fatura com que vai pagar a obra, que vale a pena refletir nesta altura. Bom, ela está em linha com essa ideia de algo ambíguo, né? Lições dignas, né, que nós achamos que devem ter os nossos quadros, então, e um órgão essencialmente técnico, vamos assim dizer. É claro que é importante que os seus funcionários tenham boas condições de trabalho, mas há um limite porque é uma entidade pública, né? E num país que ainda está entre os 10 mais pobres do mundo, então não faz sentido que tenha essas amenidades todas. Acho que é um pouco atropela a ética sob o ponto de vista daquilo que é a situação mesmo das outras instituições do Estado neste país. Não faças o que eu faço, faz o que eu digo. Provavelmente. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco então para continuarmos a olhar para outras matérias, sobretudo o tema sobre a tensão político-militar que ganhou novos contornos nas últimas duas. Um país sem história. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Vamos olhar para o reacender do conflito armado. Voltamos, pelo menos, ao cenário de 2013, a colunas entre Muchungo, Sávio e Muchungo. Há notícias de ataques, houve já notícias de ataques a várias viaturas, o que levou então a que fossem criadas, primeiro, as Forças de Defesa e Segurança e elementos da RENAMO. O porta-voz da polícia em Manica deu uma conferência de imprensa, então narrando exatamente como é que sucederam os confrontos e a perseguição que daí aconteceu. Ou seja, estamos a entrar num cenário de guerra. Sim, estamos e vinha sendo o desenrolar dos acontecimentos. Agora, a questão que creio que é levantada por todos, ou por muitos ou menos, é apenas uma força que monopoliza os meios de violência. Será que é por esta forma e em que medida o modo como este conflito está a ser feito de fato se enquadra de uma forma, ao menos clara, naquilo que é a nossa perspectiva de construção do Estado? E acho que muitas pessoas, neste momento, parece que não têm muita certeza de, afinal, porquê que esta guerra e nos tempos em que ela ocorre, e se não existem outras formas de nós, de fato, resolvermos esta crise. O que é que explica termos regredido tanto, digo regredir, relativamente a alguns avanços que se tinham colocado, como tínhamos feito de pós-2003? O que é que nos fez regredir tanto para um cenário que era impensável? Bom, eu penso que nós nunca tivemos um projeto, pelo menos explícito, de como é que nós, residuais, dentro do nosso Estado. Eu penso que há
perspectiva, claro, existe a parte formal que é do Acordo Geral de Paz, sem dúvida, mas a prática em si, eu acho que a ideia era extinguir esta força e que ela fosse extinta. Mas extinta não porque ela iria ser integrada dentro das instituições de Estado. Ela extinta, no meu entender, de uma perspectiva, de um projeto de poder de quem governa. Ou seja, ela é extinta, mas submetendo-se dentro de uma lógica em que existe uma força política neste país que ela tem a tutela do Estado. Acho que é nessa ideia. Eu me explico. Quando nós olhamos para o que houve nos últimos, vamos dizer, 40 anos, eu acho que faltou o nosso processo de, por mais que tenha sido levado a cabo por um movimento de libertação que é a FLIM e que depois tornou-se num partido político, que é preciso revisar isto, é um património nacional. E sendo um património nacional de todos, implica que o Estado deve ser de todos. Então, acho que esta transição do movimento que teve o papel histórico de libertação para deixar de tutelar o Estado e reivindicar uma espécie de reivindicação da paternidade do Estado. A paternidade e o direito em relação ao Estado não foi feita. Então, naturalmente, é que qualquer processo deste tipo tinha que ser na perspectiva de que ele tinha que ser integrado dentro de uma lógica de exercício de poder, em que há um ator que reivindica a posse do Estado. Então, naturalmente, a coisa não está a dar certo e nós ainda estamos na crise em que nós estamos agora. Objetivamente, quando olhamos para este conflito, ele foi-se metamorfoseando em várias etapas, em que vem decorrendo, através de várias reivindicações, nomeadamente da RENAM, relativamente ao governo. Mas quando olhamos objetivamente o que está em jogo, aquilo que parece a principal reivindicação da RENAM é partilhar o poder. Exatamente, exatamente. Uma asserção que não encontra, obviamente, resposta positiva, aceitação, eu poderia assim, por parte da FLIM. Abstraindo-nos de todas as coisas que foram colocadas, pacote eleitoral, enfim, a expulsão dos homens da RENAM, do Exército, enfim, tudo isto são pretextos para esta coisa essencial que é a partilha de poder. Olhando objetivamente para este elemento, que a RENAM quer partilhar o poder, acreditou durante várias fases que poderia chegar a esse poder por via eleitoral, portanto, por via do sistema democrático que foi implementado, com eleições, enfim. Ora, já passaram 5 eleições e a RENAM percebeu agora mais do que nunca que não tem possibilidade, nas condições atuais, de chegar a esse poder. E quando falo de acreditar, olhemos para as últimas eleições, a forma como foi fechado o acordo de cessação de hostilidades, a crença que havia de que com a mudança na estrutura dos órgãos eleitorais, a vitória poderia ser certa. A vitória não aconteceu. A RENAM sente também um pouco esta paternidade que o José já levantava dos pais fundadores da sua paternidade sobre o Estado. A RENAM sente que ela, em consequência do acordo de Roma, ela tem que ser uma espécie de como é que se diz? Contraparte. Uma contraparte. Ou pelo menos, se não é a contraparte, é uma parte complementar nesta partilha de poder. Exatamente. O que a FLIM está a dizer, o que o governo está a dizer é que vamos fazer isso por via dos mecanismos democráticos que nós instituímos. Mas já percebemos que esta guerra ultrapassará obviamente esta abordagem dos mecanismos democráticos e tudo. Aqui a RENAM quer forçar o entendimento político, no sentido de vamos lá partilhar o poder.
Acredita que dentro da Frelimo esta perspectiva vai passar? Eu estou a perguntar isso objetivamente porque nós já chamamos este diálogo, enfim, mas o diálogo visa, na verdade, chegar aqui. Acredita que existe a mínima possibilidade de esta ideia da Frelimo ter aceitação dentro da estrutura da Frelimo? Duas coisas que eu ia dizer. Partilhar, sem que seja pela via dos mecanismos democráticos instituídos. Duas ou três coisas que eu ia dizer em relação a isso. Primeiro, é sabido que a função de um partido político é buscar poder político. É claro isto. Okay? Segundo, os dois principais partidos do meu entender, neste momento, têm muito mais projetos de poder do que necessariamente projetos nacionais. E isso creio que não é muito difícil de nós vermos. É que, tanto nas suas aparições públicas, assim como nas suas práticas, o que está em jogo é como vão alcançar o poder e vão exercer o poder. O projeto nacional de o que fazer deste país, sob o ponto de vista de desenvolvimento, sob o ponto de vista de resolução dos problemas que ele tem, são muito difusos, são incertos, são pouco claros, às vezes utópicos até. Mas não há um investimento substancial para que de fato haja um projeto nacional. Então, consequentemente, o que é que nós temos neste momento? São dois partidos que na sua agenda, a sua intenção principal é garantir que vão estar no poder. E sendo, portanto, duas forças que vão reivindicar coisas diferentes ou têm uma história diferente, estes projetos vão se tornando cada vez mais incompatíveis. Ou seja, enquanto que a Frelimo, pela sua história, reivindica a posse do Estado e a forma como exerce o poder do Estado, muitas vezes, aliás, vimos a forma como os seus membros, às vezes, antes mesmo da crise, usam o Estado, às vezes, para coartar as liberdades dos outros, das outras forças. Então, quer dizer, é uma lógica incompatível com uma possibilidade de partilha real. Então, havendo esta incompatibilidade, como está referido, como é que se este problema, que é um problema, a meu ver, de partilha de poder, de chegar ao poder por parte da ARNAM? Quaisquer outras garantias que possam ser dadas à ARNAM, elas não serão suficientes. E um pouco esta reivindicação de indicar governadores nas províncias onde ela ganhou, na minha opinião, ela demonstra claramente a ideia de que o que a ARNAM quer é chegar ao poder, efetivamente. E nesta altura, a lógica de que não interessa por qual das vias, interessa chegar lá. Sim. E já percebemos dentro da Frelimo, existe esta ideia de que não há como partilhar o poder com estes senhores. Existe uma espécie quase de um antagonismo histórico entre as duas formações. A questão é como é que se concilia duas visões aparentemente inconciliáveis? Eu acho que aqui nós estamos num impasse estrutural, ou seja, a Frelimo precisa do Estado para a sua reprodução e pelo e a ARNAM já percebeu processo histórico em si, sem Estado. Não conseguiu, desculpe só, a Frelimo não conseguiu, por exemplo, a partir do desenvolvimento econômico, criar alternativas para a reprodução fora do Estado. A ARNAM também precisa do mesmo Estado para sobreviver. Aliás, basta olhar que desde o acordo de paz, em que a ARNAM está fora do Estado, o partido transformou-se naquilo que se transformou. Está. Só que neste momento nós estamos no impasse e acho que este impasse é de uma crise mais profunda, mesmo que eventualmente
o governo consiga resolver militarmente este impasse. É que se você não tiver uma base econômica sólida para retirar os mecanismos de sobrevivência do Estado para um âmbito mais amplo, que pode ser uma economia, um desenvolvimento mais inclusivo, não vais ter como, a breve trecho, sair deste impasse. Dito de outra forma, eu acho que a única forma de nós sairmos deste impasse, mesmo que a gente tenha acordos circunstanciais de curto prazo de acomodação, são intervalos que vão fazendo uma pausa. A sustentabilidade é tornar a base de recursos para a reprodução, seja social, política, econômica, de elites ou lá o que for. Essa base tem que ser mais ampla. Portanto, nós temos que apostar de fato em políticas inclusivas. Agora, o ponto que se coloca neste momento, que acho que é crítico, é que da forma como os recursos neste momento, que já são escassos, estão a ser distribuídos, é complicado você abrir o leque de quem tem acesso aos mesmos para que você tenha uma base inclusiva, porque já começa da forma como as nossas elites usam os recursos do próprio Estado. Então, eu acho que é um impasse que requer um nível de compromisso das elites, que não é fácil, é óbvio, de ambos os lados, no sentido de ter acordos a curto prazo, mas por uma questão de sustentabilidade, criar uma base econômica mais ampla para a longo prazo e, de fato, termos um desenvolvimento mais inclusivo. E sinto que assertiva, mas aos poucos vai ficando de lado a favor desse discurso de como é que se pode resolver a questão militar e, bom, em parte que implica, vamos assim, derrotar a Renamo. Então, eu acho que qual é a capacidade estamos ainda no impasse. Claramente a Renamo já percebeu que para forçar entendimentos, para se fazer ouvir, terá que fazer sempre uma operação militar. E quando olhamos para o que está a acontecer em Mochungue, a ideia de criar instabilidade, quando um país, a ligação de um país, ela se faz naquelas circunstâncias, põe todo um país em polvorosa, pressiona quem está no processo governativo, no sentido de que a pressão virá dos cidadãos, portanto, não pressiona os cidadãos pressionarem o Estado. E em na sequência do conflito iniciado em 2013, 2012, que se intensificou em 2013 e que houve acordo em 2014, essa estratégia resultou, nomeadamente com o acordo de 5 de setembro. Poderíamos dizer que existe a possibilidade real de, por via desta ação militar da Renamo, forçar o governo a ceder nos pontos de reivindicação da Renamo. Quando falamos dos pontos de reivindicação da Renamo, estamos a falar de partilhar o poder nitidamente. Existe alguma possibilidade real? Qual é a capacidade que a Renamo tem de fazer uma guerra mais prolongada, possa ter capacidade de logística para a sustentar, ainda que seja de baixa intensidade, mas que provoque aqui, ali, acolá, agora, por exemplo, em Manica, pode ocorrer em Nampula, em Inhambane. Qual é a capacidade, na sua opinião, daquilo que os dados nos mostram? Olha, penso que a peça-chave nisto é entender quais são as reais intenções do presidente Nyusi em relação ao processo de paz. Por que eu digo isto? Digo isso porque o presidente Nyusi, como todos bem sabem, ele sempre disse que é pela paz.
Mas só que há um ponto, é que ele sempre esteve desde o início da crise. Portanto, se nós formos a ver os atores relevantes aqui, os dois são, vamos dizer, constantes, são o presidente Nyusi e Afonso Dhlakama. Os outros foram entrando e saindo, etc. Agora, o ponto é que já não está muito claro a solução militar, como aliás às vezes diz, por exemplo, quando outras vezes diz que o leão do parque e depois sai, abate-se na Arnam, e outras vezes acena com a possibilidade do diálogo. E esta ambiguidade que o nosso chefe de Estado tem, que de certa forma até lhe deu algum tempo de graça, já começa a ser olhada em certos círculos com certo ceticismo. De que, em que medida é que, de fato, incluindo da própria Arnam, ou seja, de que em que medida é que, de fato, o chefe de Estado tem como sua principal prioridade resolver este assunto pela via do diálogo e da paz. Então, isto coloca poucas possibilidades a Arnam, porque Arnam tem um leque menor de ações, porque neste momento, pelo menos olhando para o move que o seu líder fez há dias, quando chamou os mídias para irem ter lá com ele, parece estar numa situação de uma certa fragilidade. Olha, pelo menos do ponto de vista de saúde, sim. Não é aquela Afonso Dhlakama com todo aquele vigor. Eu acho que foi um move que não lhe vai dar grandes vantagens sobre o ponto de vista. Apresentar-se fragilizado, dando a sensação de estar doente. Isto não fará com que o governo olhe e diga assim, é uma questão de tempo. Não, mas quer dizer, está, o problema é que neste momento creio que o governo tem muito mais informação e tem muito mais aprendizado em relação a isto tudo, esta crise. Então, eu acho que mostrar-se fragilizado para dar a ideia de que pode ser vencido, mas não, acho que não foi um bom move dele. E acho que neste momento, de fato, Arnam tem poucas opções. Então, dependendo, voltando ao ponto inicial, dependendo daquilo que for a intenção do chefe de Estado, se de fato é a paz, ou ele apenas vai jogando com esses vários elementos e cria esta ambiguidade toda, eu acho que há pouco espaço para que de fato haja alguma solução que não seja a solução militar. Agora, outro ponto que salta aqui à vista é que o governo está a preferir deixar para Arnam a suposta proposta de como é que sai desta crise. O que, no meu entender, já mostra que não parece haver uma vontade de que se tenha uma solução que implique em concessões para Arnam. Porque se não fosse assim, nós íamos ter o governo a começar a avançar propostas claras sobre o que eventualmente pode ser a alternativa para o que Arnam põe à mesa. É claro que existem certas ideias de como é que se pode, por exemplo, retomar a discussão do processo de descentralização e por esta via a ver se integra-se algo que Arnam pôs Mas já saber se Arnam terá interesse em vir discutir isso e percebe-se que tem urgência a Arnam também em resolver os seus problemas e o tempo está a passar. Mas só que o ponto é que a Arnam tem muito mais espaço neste momento, ela não está numa situação de força em que ela possa impor muito, mesmo que ela pense nisso. Ou seja, como eu disse, o governo neste momento dá mostras de ter muito mais meios e, acima de tudo,
não sabe muito bem o que é que o chefe de Estado pensa em relação a isto tudo. Ou seja, a sua visão não é ainda muito clara e por ela não ser muito clara, ser ambígua, ela torna-se extremamente perigosa para a RENAMO, porque neste momento não se tem uma ideia de qual é a base de apoio que o chefe de Estado de fato tem e em relação a que tipo de solução, se é a da paz ou é a via militar. Então, acho que por causa disto, a RENAMO está numa situação muito mais sensível no seu confronto com o governo. Um outro ponto. Esta semana tivemos o arranque das sessões da Assembleia da República, é a terceira sessão desta 8ª legislatura, com o habitual discursos entre as bancadas, em um tom claramente de desafio, sobretudo ao nível das bancadas, um discurso mais reconciliador por parte da Presidente da Assembleia da República, que deu inclusivamente as boas-vindas ao Secretário-Geral da RENAMO ao Parlamento, que foi, como se sabe, alvo de um atentado, ao qual ele sobreviveu. Mas ao nível das bancadas ainda se nota a animosidade entre as forças políticas. E olhava eu para a sessão da Assembleia da República e via no Save, no Xungue, há ataques armados, no Parlamento há ataques de natureza verbal. Parece que nós estamos Nós dissemos isso na semana passada, é que nós temos uma situação de confronto militar, que uma força política traz de si, como sabe, mas ao mesmo tempo nós temos uma arena parlamentar, o que é que isto quer dizer? E a gente se pergunta que papel pode e deve desempenhar a Assembleia da República? Mas o Parlamento, para desempenhar o seu papel de resolução de conflitos, ele tem que ser fundamentalmente empoderado. O problema é que o poder real não está nas instituições formais. O poder real está nos partidos, como aliás disseste, eu disse. O problema é que nós temos neste momento 2 partidos que tutelam a independência e as instituições, ou seja, elas só funcionam quando eles querem. Então, por causa disso é que você tem um Parlamento esvaziado. O ponto fundamental para que o Parlamento possa ter um papel efetivo é que ele tenha um real poder, ou seja, que o poder deixe de estar nos líderes isolados e nos seus partidos, e para que a democracia, essas instituições, tornem-se o projeto dos moçambicanos e não apenas um projeto de partidos. Então, este aqui é o ponto. Enquanto não existir isso, naturalmente nós vamos ter uma arena como a Assembleia, que vai agindo de forma surreal, mas, na verdade, o jogo de poder real não acontece ali. Acontece na... Vamos terminar por aqui, o nosso tempo já esgotou. Vocês querem, portanto, a FLIM na RENAMO. Vamos terminar por aqui, o nosso tempo já esgotou. É um prazer. Vamos continuar certamente a acompanhar esta questão da tensão político-militar e as nuances que vai tomando. O que é certo é que a situação não é boa e não é agradável aos moçambicanos, porque as notícias de fora são de um país completamente em guerra, ainda que possamos dizer que é algo localizado, mas estamos a falar, digamos, da espinha dorsal de um país onde ela se liga, e com toda esta repercussão que traz as informações de que não é possível fazer o território nacional, via terrestre, de forma normal. Muito bem, vamos terminar por aqui, como eu disse, voltamos a encontrar em termos de pontos de vista no próximo domingo, aqui neste mesmo espaço. Boa noite, até lá.